Imagine um jovem de apenas 17 anos sendo arrancado violentamente de sua terra natal, vendo sua cidade em chamas, seu templo destruído e sendo levado como prisioneiro para a capital do império mais poderoso e pagão da época. Agora imagine que esse mesmo jovem, em vez de se deixar quebrar pela tragédia, decide enfrentar todo o sistema religioso e político da superpotência mundial, com nada além de sua fé em um Deus que parecia ter sido derrotado. Esta é a história real de Daniel, um hebreu que transformou sua deportação numa das maiores demonstrações de poder divino já registradas na história. Por mais de 70 anos, ele viveu no coração do Império Babilônico, enfrentando reis, magos, sábios e falsos deuses, provando repetidamente que o Deus de Israel era superior a todas as divindades pagãs. O que você está prestes a descobrir não é apenas a história de um homem corajoso, mas o relato de uma guerra espiritual épica travada nos corredores do poder mundial. Daniel não apenas sobreviveu em Babilônia, ele a conquistou espiritualmente, transformando imperadores em adoradores do Deus Altíssimo e estabelecendo um legado profético que ecoa até hoje. Esta batalha celestial envolveu interpretações sobrenaturais de sonhos, libertações milagrosas de fornalhas ardentes, salvamento impossível de covas cheias de leões famintos e visões proféticas que mudaram o curso da história mundial. Se você quer descobrir como um adolescente deportado se tornou a pessoa mais influente do império mais poderoso do mundo antigo e como ele provou que existe apenas um Deus verdadeiro capaz de operar milagres impossíveis, continue lendo. Esta jornada vai fortalecer sua fé e mostrar que Deus ainda levanta pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. O ano era 605 a.C., e as chamas que consumiam Jerusalém podiam ser vistas a quilômetros de distância. O exército babilônico de Nabucodonosor havia esmagado a resistência judaica com uma eficiência brutal, que demonstrava por que Babilônia era temida em todo o mundo conhecido. Entre os escombros fumegantes do que já havia sido a cidade de Davi, soldados babilônicos separavam cuidadosamente os cativos mais valiosos. Daniel estava entre eles. Aos 17 anos, era um jovem da linhagem real de Judá, de aparência impressionante, inteligência aguçada e educação refinada. Mas naquele momento, enquanto era acorrentado junto com outros jovens nobres hebreus, ele parecia apenas mais um troféu de guerra destinado a servir no palácio do conquistador. A marcha forçada até Babilônia durou meses, centenas de quilômetros através de desertos escaldantes e montanhas rochosas, carregando apenas o mínimo necessário para a sobrevivência. Muitos cativos morreram pelo caminho, seus corpos deixados para abutre, como lembretes silenciosos da futilidade da resistência contra o Império Babilônico. Durante essa jornada devastadora, Daniel fez algo que mudaria o curso de sua vida. Em vez de se entregar ao desespero ou ao ódio, ele decidiu ver sua deportação como uma oportunidade divina. Enquanto outros hebreus lamentavam a destruição de seu templo e questionavam onde estava seu Deus, Daniel começou a perceber que talvez o Senhor tivesse um plano maior, colocá-lo no coração do império pagão mais poderoso do mundo. Quando finalmente chegaram a Babilônia, a magnificência da cidade deixou até mesmo os cativos boquiabertos. Era uma metrópole que desafiava a imaginação. Muralhas tão altas e espessas que carruagens podiam correr sobre elas, jardins suspensos que pareciam flutuar no ar, zigurates que tocavam as nuvens e palácios decorados com ouro e pedras preciosas de todas as partes do mundo conhecido. Mas era também uma cidade saturada de idolatria.
Em cada esquina havia altares para deuses pagãos, templos dedicados a Marduk, Nebo, Ishtar e centenas de outras divindades. O ar estava constantemente carregado com o incenso queimado em honra aos falsos deuses, e os sons dos cânticos pagãos ecoavam pelos corredores de mármore dia e noite. Daniel e seus companheiros, Hananias, Misael e Azarias, foram selecionados para um programa especial. Aspenaz, o chefe dos eunucos reais, havia recebido ordens específicas de Nabucodonosor: escolher os jovens cativos mais promissores e transformá-los em administradores babilônicos. Era uma estratégia política genial, usar a inteligência dos povos conquistados para fortalecer o próprio império. Vocês receberão nomes babilônicos, anunciou Aspenaz com autoridade. Daniel, você será Beltesazar, em honra ao deus Bel. Hananias será Sadraque, Misael será Mesaque e Azarias será Abednego. Era mais que uma mudança de nome. Era uma tentativa de apagar completamente a identidade hebraica desses jovens e moldá-los como babilônicos leais. O programa de treinamento era intensivo: 3 anos de educação nas letras e línguas dos caldeus, matemática avançada, astronomia, interpretação de sonhos e os mistérios religiosos babilônicos. Era uma oportunidade que qualquer jovem no império daria a vida para ter: acesso direto ao conhecimento e poder da civilização mais avançada do mundo. Mas veio também com um teste que definiria o caráter de Daniel para o resto da vida. Os jovens cativos receberiam diariamente uma porção da comida do rei e do vinho que ele bebia. Era uma honra extraordinária, mas também uma armadilha espiritual mortal. A comida real não era apenas questão de nutrição. Era oferecida primeiro aos deuses babilônicos em rituais pagãos antes de ser servida. Comer aquela comida significaria participar da adoração idólatra, comprometendo completamente a fé no Deus de Israel. Era o primeiro teste real da batalha espiritual que definiria toda a vida de Daniel em Babilônia. Não posso me contaminar com a comida do rei, declarou Daniel firmemente para Aspenaz. Não era rebelião política ou ingratidão. Era uma linha espiritual que ele não podia cruzar, custasse o que custasse. Aspenaz ficou genuinamente preocupado. Temo pelo meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Era um dilema real. Desobedecer às ordens reais sobre a alimentação dos cativos especiais poderia resultar em execução tanto para Daniel quanto para Aspenaz. Mas Daniel havia aprendido algo fundamental sobre seu Deus durante a jornada devastadora desde Jerusalém. O Senhor era poderoso para sustentar e proteger aqueles que se mantinham fiéis a Ele, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Peço-te, experimenta os teus servos 10 dias, propôs Daniel ao guarda designado por Aspenaz. Deem-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compara nossa aparência com a dos jovens que comem a porção real e procede conforme vires. Era uma proposta arriscada que testaria publicamente se o Deus de Israel era capaz de sustentar seus servos fiéis, mesmo em território inimigo. Os próximos 10 dias determinariam não apenas o destino físico de Daniel, mas estabeleceriam o padrão para toda a batalha espiritual que ele travaria contra os poderes das trevas em Babilônia. Os 10 dias de teste passaram como uma eternidade suspensa. Cada manhã, o guarda designado por Aspenaz observava cuidadosamente Daniel e seus 3 companheiros, comparando sua aparência com a dos outros jovens cativos que se fartavam da comida real. O que ele viu desafiou toda a lógica humana e médica conhecida na época.
Em vez de enfraquecer com a dieta simples de legumes e água, os 4 jovens hebreus floresciam de forma sobrenatural. Suas faces brilhavam com uma saúde radiante, seus olhos eram mais claros e alerta, e seus corpos demonstravam uma vitalidade que contrastava drasticamente com a aparência dos outros cativos que comiam as iguarias reais. Era um milagre silencioso, mas inegável. O Deus de Israel estava demonstrando seu poder de forma sutil, mas poderosa, provando que ele podia sustentar seus servos fiéis, mesmo com recursos aparentemente inferiores. O guarda, impressionado e um pouco assombrado pelo que presenciava, concordou em continuar fornecendo apenas legumes e água para os 4 jovens. Mas a intervenção divina na vida de Daniel ia muito além da nutrição física. Conforme os meses de treinamento intensivo passavam, tornou-se evidente que algo sobrenatural estava acontecendo com a capacidade intelectual dos jovens hebreus. Eles não apenas acompanhavam os estudos, estavam ultrapassando todos os outros estudantes com uma facilidade que beirava o impossível. Daniel, em particular, demonstrava uma capacidade extraordinária que deixava seus instrutores babilônicos perplexos. Ele absorvia conhecimento com uma velocidade impossível, dominando línguas antigas em semanas, decifrando matemática complexa como se fosse brincadeira de criança, e compreendendo os mistérios astronômicos que levavam anos para outros dominarem. Mas havia algo ainda mais impressionante. Daniel estava desenvolvendo uma habilidade que nem mesmo os magos e encantadores mais experientes de Babilônia possuíam: a capacidade de interpretar sonhos e visões com uma precisão absoluta. Não era conhecimento adquirido através de livros ou técnicas humanas, era um dom divino que se manifestava com poder crescente. Os instrutores caldeus, inicialmente céticos sobre a capacidade de jovens cativos, logo começaram a procurar Daniel secretamente para consultá-lo sobre questões que confundiam até mesmo os sábios mais experientes da corte. Seus conselhos eram sempre precisos, suas interpretações sempre se cumpriam, e sua sabedoria transcendia sua idade de forma que deixava todos boquiabertos. Quando os 3 anos de treinamento finalmente terminaram, chegou o momento do teste final diante do próprio rei Nabucodonosor. Era um exame público, onde todos os jovens em treinamento demonstrariam seus conhecimentos adquiridos diante do monarca mais poderoso do mundo. O destino de cada um seria determinado por sua performance naquela audiência real. O salão do trono de Nabucodonosor era uma demonstração esmagadora de poder e riqueza. Colunas de mármore se erguiam até o teto dourado, estátuas de deuses babilônicos observavam desde nichos ornamentados, e o próprio trono era uma obra-prima de ouro maciço, incrustado com pedras preciosas de todas as partes do império. O rei, vestido com roupas que valiam mais que cidades inteiras, observava com olhos penetrantes cada jovem que se apresentava. Um por um, os cativos demonstraram seus conhecimentos. Alguns impressionaram o rei com sua eloquência, outros com domínio de línguas estrangeiras, ainda outros com habilidades matemáticas avançadas. Mas quando chegou a vez de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor começou a fazer perguntas cada vez mais complexas, testando não apenas conhecimento acadêmico, mas sabedoria prática, discernimento espiritual e capacidade de análise. Para cada pergunta impossível que fazia, Daniel respondia, com uma clareza e profundidade que deixava até mesmo os conselheiros reais suspeitos de que estavam presenciando algo sobrenatural. Como interpretarias um sonho onde árvores falam e águas se transformam em sangue? Perguntou o rei, testando a capacidade de interpretação dos sonhos. Daniel respondeu não apenas com interpretação,
mas com princípios de como os sonhos divinos se diferenciavam de pesadelos comuns, como identificar simbolismos proféticos e como discernir quando uma visão tinha origem celestial versus origem demoníaca. Sua resposta foi tão completa e sábia que silenciou todo o salão. Em todas as questões de sabedoria e de inteligência, declarou Nabucodonosor publicamente após examinar todos os candidatos. Os achei 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que há em todo o meu reino. Era um reconhecimento público extraordinário. O imperador mais poderoso do mundo estava admitindo oficialmente que 4 jovens hebreus deportados possuíam sabedoria superior a todos os sábios babilônicos juntos. Não era apenas uma vitória acadêmica, era uma demonstração pública da superioridade do Deus de Israel sobre todos os falsos deuses de Babilônia. Daniel foi imediatamente promovido a uma posição de alta responsabilidade na administração imperial. Aos 20 anos, estava ocupando cargos que homens experientes lutavam décadas para alcançar. Seus 3 amigos também receberam posições importantes, mas Daniel se destacava como alguém destinado para responsabilidades ainda maiores. Mas com grande poder veio grande perigo. A sabedoria sobrenatural de Daniel havia chamado a atenção, não apenas do rei, mas também dos magos, encantadores e sábios babilônicos estabelecidos. Esses homens haviam dedicado vidas inteiras ao estudo das artes ocultas, e agora viam suas posições ameaçadas por um jovem estrangeiro que demonstrava conhecimentos que eles não conseguiam compreender. A inveja e o ressentimento começaram a fermentar nos corredores do poder babilônico. Conspirações sussurradas circulavam entre os conselheiros mais antigos. Como era possível que um cativo hebreu possuísse sabedoria superior à deles? Que tipo de magia secreta ele estava usando? Seria ele uma ameaça à segurança do império? O palco estava sendo montado para confrontos ainda maiores. A batalha celestial entre o Deus de Israel e os poderes das trevas babilônicos estava apenas começando. Daniel havia provado sua superioridade intelectual, mas logo seria testado em níveis muito mais profundos e perigosos. Uma tempestade espiritual se aproximava, e no seu centro estava um jovem hebreu que havia decidido nunca se comprometer com os falsos deuses, custasse o que custasse. A guerra entre luz e trevas estava prestes a se intensificar dramaticamente nos corredores do poder mundial. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, algo extraordinário e aterrorizante perturbou o sono do homem mais poderoso da terra. Era mais que um pesadelo comum. Era uma visão tão vívida e impactante que o despertou no meio da madrugada, com o coração disparando e suor frio escorrendo por todo o corpo. O imperador sabia instintivamente que havia presenciado algo profético, algo que transcendia os limites do mundo físico. Mas havia um problema devastador. Quando Nabucodonosor despertou, a memória do sonho havia se desvanecido completamente. Restava apenas a certeza torturante de que havia sido algo extremamente importante, algo que poderia afetar o destino de seu império e talvez do mundo inteiro. A frustração o consumia como fogo líquido. Como poderia um sonho tão significativo simplesmente evaporar de sua mente? Ao amanhecer, o rei convocou uma assembleia de emergência de todos os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus de Babilônia. Era uma reunião sem precedentes. Representantes de todas as tradições ocultistas do império, reunidos no grande salão do palácio. Centenas de homens, vestidos com túnicas elaboradas, carregando amuletos e símbolos de seus respectivos cultos, aguardavam nervosamente para descobrir por que haviam sido convocados com tanta urgência. Tive um sonho, anunciou Nabucodonosor, com voz carregada de autoridade e frustração. E o meu espírito se perturbou para saber o sonho.
Sua expressão era sombria. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perigosa que todos os presentes conheciam bem. Era o olhar de um imperador que não toleraria falhas ou desculpas. Os magos se entreolharam com confiança. Interpretar sonhos era exatamente sua especialidade. Durante séculos, suas ordens haviam servido aos reis babilônicos, fornecendo interpretações elaboradas para visões reais. Era um negócio lucrativo e relativamente seguro. Afinal, como alguém poderia provar que uma interpretação estava errada? Ó rei, vive para sempre, responderam em uníssono, seguindo o protocolo formal da corte. Conta o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Mas a resposta de Nabucodonosor os atingiu como um raio demolidor. A palavra se me foi. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. O rei não estava apenas pedindo interpretação. Estava exigindo que eles revelassem o próprio sonho que ele havia esquecido. Era uma demanda impossível que expunha a fraude fundamental de toda a tradição mágica babilônica. Como poderiam ler a mente do rei? Como poderiam conhecer algo que nem mesmo ele se lembrava? Os magos começaram a tropeçar em suas palavras, tentando desesperadamente ganhar tempo. Não há mortal sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que seja, requereu semelhante coisa de algum mago, ou encantador, ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Era uma confissão devastadora de impotência espiritual. Depois de séculos alegando comunicação com forças sobrenaturais, os representantes de todos os cultos pagãos de Babilônia estavam admitindo publicamente que eram apenas charlatães. Seus deuses eram impotentes, suas artes eram falsas e sua sabedoria era inexistente quando confrontada com um teste real. A fúria de Nabucodonosor explodiu como um vulcão. Por isso o rei se irou e se enfureceu muito e ordenou que destruíssem a todos os sábios de Babilônia. A sentença de morte foi pronunciada não apenas contra os magos e encantadores, mas contra todos os homens considerados sábios no império, incluindo Daniel e seus 3 companheiros. Arioque, capitão da guarda real, recebeu ordens para executar imediatamente todos os sábios de Babilônia. Era um decreto genocida que eliminaria centenas de pessoas em um único dia. O sistema inteiro de conselheiros espirituais do império estava prestes a ser aniquilado pela frustração de um sonho esquecido. Quando os soldados chegaram para prender Daniel, ele reagiu com uma calma sobrenatural que impressionou até mesmo Arioque. Em vez de entrar em pânico ou tentar fugir, Daniel perguntou simplesmente: por que é tão apressado o mandado do rei? Sua tranquilidade em face da morte iminente revelava uma fonte de força que transcendia o medo humano natural. Após ouvir a explicação, Daniel fez algo que deixou Arioque perplexo. Pediu para falar pessoalmente com o rei. Era uma audácia impressionante. Um jovem de pouco mais de 20 anos solicitando audiência com o imperador mais poderoso do mundo no momento de sua maior fúria. Dá tempo ao rei e eu lhe declarei a interpretação, disse Daniel com autoridade, que parecia desproporcional à sua idade e posição. Não era arrogância ou presunção, era uma confiança tranquila em uma fonte de conhecimento que os magos babilônicos nem sequer conheciam. Surpreendentemente, Nabucodonosor concordou em dar a Daniel o tempo solicitado. Talvez fosse curiosidade sobre o jovem hebreu que havia impressionado a corte com sua sabedoria.
Ou talvez fosse um último fio de esperança antes de executar todos os sábios do império. Daniel retornou imediatamente para casa e convocou Sadraque, Mesaque e Abednego para uma reunião de oração urgente. Precisamos buscar misericórdia do Deus do céu sobre este mistério, disse ele, para que Daniel e seus companheiros não pereçam com o restante dos sábios de Babilônia. A casa de Daniel se transformou numa sala de guerra espiritual. 4 jovens hebreus se prostraram diante do Deus Altíssimo, clamando por revelação divina num momento em que centenas de vidas dependiam da resposta celestial. Era David enfrentando Golias amplificado, um pequeno grupo de servos fiéis do Deus verdadeiro desafiando todo o sistema espiritual de uma superpotência mundial. Eles oraram com intensidade desesperada até que, numa visão noturna, Deus revelou a Daniel tanto o sonho quanto sua interpretação. Era um momento de triunfo absoluto do poder divino sobre todas as forças das trevas de Babilônia. O que centenas de magos, encantadores e feiticeiros não conseguiram descobrir com todas suas artes ocultas, o Deus de Israel revelou graciosamente a um jovem servo fiel. A batalha celestial estava prestes a atingir seu primeiro clímax dramático. Daniel agora possuía conhecimento que salvaria centenas de vidas e estabeleceria definitivamente a superioridade do Deus de Israel sobre todos os falsos deuses do império mais poderoso da terra. Quando Daniel despertou daquela visão noturna, sabia que havia presenciado algo que transcendia os limites do tempo e espaço. O Deus de Israel não havia apenas revelado o sonho esquecido de Nabucodonosor. Havia aberto uma janela profética que mostrava o destino de impérios ainda não nascidos. Era conhecimento que pertencia ao próprio trono celestial, agora confiado a um jovem hebreu no coração de Babilônia. Sua primeira reação não foi de orgulho ou ansiedade pelo reconhecimento que estava prestes a receber. Em vez disso, Daniel se prostrou em adoração profunda, reconhecendo que estava sendo usado como instrumento de uma revelação divina que mudaria o curso da história mundial. Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, orou ele, porque dele é a sabedoria e a força. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ao amanhecer, Daniel procurou Arioque com uma urgência controlada. Não destruas os sábios de Babilônia, disse ele com autoridade que parecia desproporcional às circunstâncias. Leva-me ao rei, e eu lhe declararei a interpretação. Era uma declaração ousada de alguém que havia passado a noite recebendo revelação direta do Criador do Universo. Arioque, ainda impressionado com a tranquilidade sobrenatural de Daniel diante da morte iminente, o conduziu rapidamente ao palácio. A notícia de que um dos jovens hebreus afirmava poder revelar o sonho se espalhou pelos corredores do poder como fogo em palha seca. Seria possível que alguém conseguisse fazer o que todos os magos e encantadores de Babilônia haviam falhado em realizar? O salão do trono estava tenso com expectativa quando Daniel foi conduzido à presença de Nabucodonosor. O imperador, ainda visivelmente abalado pela frustração da noite anterior, observou o jovem hebreu com uma mistura de ceticismo e esperança desesperada. Centenas de vidas dependiam da próxima conversa, e todos os presentes sabiam disso. És tu capaz de me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Perguntou Nabucodonosor diretamente, sua voz carregada de autoridade imperial, mas também de vulnerabilidade humana. A resposta de Daniel ecoou pelo salão com uma humildade que surpreendeu a todos. O mistério que o rei requereu, nem sábios,
nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Era uma declaração teológica revolucionária, feita no coração do império mais pagão do mundo. Daniel estava negando publicamente o poder de todos os deuses babilônicos e afirmando a existência de um único Deus verdadeiro que habitava nos céus e controlava o destino das nações. Era uma blasfêmia que deveria resultar em execução imediata, mas sua autoridade espiritual era tão evidente que até mesmo Nabucodonosor ficou em silêncio. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas, continuou Daniel, e começou a descrever com precisão fotográfica a visão que havia atormentado o imperador. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. O rosto de Nabucodonosor mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, sua respiração se acelerou e uma expressão de espanto absoluto tomou conta de suas feições. Era exatamente isso. A imagem estava retornando à sua memória com cada palavra que Daniel pronunciava. Como era possível que esse jovem conhecesse detalhes tão específicos de uma visão que o próprio rei havia esquecido? A cabeça desta estátua era de ouro fino, continuou Daniel, sua voz ganhando força profética. O peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Cada detalhe que Daniel revelava confirmava a autenticidade da visão. Era impossível que ele estivesse adivinhando ou fabricando a descrição. O conhecimento que demonstrava só poderia vir de uma fonte sobrenatural que tinha acesso direto à mente do imperador. Estavas vendo isto, prosseguiu Daniel, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como pragana das eiras do estão. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. O silêncio no salão do trono era absoluto. Centenas de pessoas presenciavam algo sem precedentes na história. Um jovem cativo estava revelando conhecimento que deveria ser impossível para qualquer ser humano possuir. Não era magia, não era truque, era manifestação pura do poder, do Deus de Israel. Mas Daniel não havia terminado. A revelação do sonho era apenas o primeiro ato do drama profético. Agora vinha a interpretação que mudaria para sempre a compreensão de Nabucodonosor sobre seu lugar na história mundial. Tu, ó rei, és rei de reis, declarou Daniel com autoridade profética, porque o Deus do céu te deu o reino e o poder e a força e a majestade. Tu és a cabeça de ouro. Era um reconhecimento da grandeza de Nabucodonosor, mas também uma revelação humilhante. Seu poder não vinha de Marduk ou qualquer deus babilônico, vinha do Deus de Israel. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, continuou Daniel, revelando segredos do futuro que nem mesmo os astrônomos mais experientes de Babilônia conseguiam prever. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Era uma profecia que abrangia séculos de história futura, revelando o surgimento e queda de impérios ainda não nascidos, culminando no estabelecimento de um reino eterno que nunca seria conquistado. Daniel estava falando sobre o Império Medo-Persa, o grego, o romano
e, finalmente, o reino de Deus que seria estabelecido na terra. Quando Daniel terminou sua revelação, Nabucodonosor se levantou lentamente de seu trono. O homem mais poderoso da terra estava visivelmente abalado pela demonstração de poder sobrenatural que havia presenciado. Por um momento infinito, o destino de um império dependia da reação de um imperador confrontado com a realidade de um Deus superior a todos os seus deuses. A reação de Nabucodonosor foi algo que nenhuma testemunha jamais esqueceria. O imperador que comandava exércitos de centenas de milhares, que havia conquistado nações inteiras, que era adorado como semideus por milhões de súditos, lentamente desceu de seu trono dourado. Suas pernas tremeram ligeiramente conforme se aproximava de Daniel. E então, diante de toda a corte imperial babilônica, aconteceu o impensável. Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, se prostrou completamente diante de um jovem hebreu cativo. Verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, declarou o imperador, sua voz ecoando pelo salão em confissão pública da supremacia do Deus de Israel. Pois pudeste revelar este mistério. Era uma revolução espiritual sem precedentes. O representante máximo do paganismo babilônico estava reconhecendo publicamente que o Deus dos hebreus deportados era superior a Marduk, Nebo, Ishtar e todas as divindades do panteão imperial. Era como se o próprio céu tivesse descido àquele salão, forçando até mesmo o orgulho imperial a se curvar diante da verdade divina. Mais extraordinário ainda, Nabucodonosor ordenou que ofereças e libações fossem apresentadas diante de Daniel. Era uma honra reservada apenas para deuses e semideuses, mas o imperador estava tão impactado pela demonstração sobrenatural que havia presenciado que tratava Daniel como representante direto da divindade. Daniel aceitou as honras com humildade, mas deixou claro que era apenas um servo do Deus Altíssimo. Não reivindicava poder pessoal ou status divino. Era simplesmente um instrumento através do qual o verdadeiro Deus havia escolhido se revelar ao império mais poderoso do mundo. As recompensas que se seguiram foram mais extravagantes que qualquer jovem de 20 anos poderia sonhar. Nabucodonosor elevou Daniel ao cargo de governador sobre toda a província de Babilônia e o constituiu como principal dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. Era uma promoção meteórica que o colocava entre os homens mais poderosos do império. Mas Daniel não esqueceu seus companheiros. A pedido dele, Nabucodonosor nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para administrar os negócios da província de Babilônia, enquanto Daniel permanecia na corte real como conselheiro principal do imperador. Era uma demonstração de lealdade e humildade que impressionou até mesmo os nobres babilônicos. A notícia da vitória espiritual de Daniel se espalhou pelo império como fogo em vento seco. Em toda parte as pessoas comentavam sobre o jovem hebreu que havia envergonhado todos os magos e sábios de Babilônia. Templos pagãos reportavam diminuição nas oferendas, enquanto hebreus deportados em todo o império erguiam suas cabeças com novo orgulho e esperança. Os magos e encantadores que haviam sido poupados da execução graças à intervenção de Daniel reagiram com uma mistura de gratidão e ressentimento profundo. Suas reputações haviam sido destruídas publicamente, suas artes expostas como fraudulentas e seus cargos de prestígio ameaçados pela ascensão de um estrangeiro jovem demais para merecer tanto poder. Sussurros de conspiração começaram a circular pelos corredores secretos do poder babilônico. Como poderiam eliminar Daniel sem despertar a ira de Nabucodonosor?
Como poderiam restaurar a supremacia dos deuses babilônicos sobre o Deus dos hebreus? A guerra espiritual estava longe de terminar. Ela havia apenas mudado de campo de batalha, mas por enquanto, a vitória de Daniel era absoluta e incontestável. Ele havia provado que o Deus de Israel era superior a todos os poderes pagãos de Babilônia. Havia transformado sua deportação numa oportunidade de evangelização em escala imperial. Havia salvado centenas de vidas através de sua fidelidade a Deus. Mais importante ainda, Daniel havia estabelecido um precedente profético que ecoaria através dos séculos. Sua interpretação do sonho de Nabucodonosor se tornaria uma das profecias mais estudadas e citadas da história, fornecendo um roteiro divino para o surgimento e queda de impérios mundiais até o estabelecimento final do reino de Deus. No mínimo, silêncio de seus aposentos reais naquela noite, Daniel contemplava a magnitude do que havia acontecido. Um jovem deportado havia se tornado a segunda pessoa mais poderosa do império mais forte do mundo. Mas mais que isso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó havia sido glorificado diante de milhões de pagãos. Era apenas o começo. Daniel viveria para ver outros reis, outros impérios, outras batalhas espirituais épicas. Seria lançado numa cova de leões por se recusar a parar de orar. Receberia visões proféticas que revelariam o destino das nações até o fim dos tempos. Enfrentaria demônios principescos que governavam territórios inteiros. Mas naquela noite, um jovem hebreu que havia recusado se contaminar com a comida real, adormeceu, sabendo que havia participado de uma vitória celestial que mudaria para sempre o curso da história espiritual mundial. A batalha entre luz e trevas continuaria, mas uma coisa havia sido estabelecida definitivamente. O Deus de Israel reinava supremo sobre todos os poderes da terra e do inferno. Daniel havia aprendido algo que sustentaria toda a sua vida. Quando permanecemos fiéis a Deus, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis, Ele nos usa para realizar coisas que transcendem nossa imaginação mais selvagem. A deportação, que parecia uma tragédia, havia se tornado a maior oportunidade missionária da história antiga. O jovem cativo havia conquistado um império através da fé, da integridade e da dependência absoluta no poder de Deus. Era uma lição que ecoaria através dos milênios, inspirando incontáveis gerações de servos fiéis que enfrentariam seus próprios impérios babilônicos, armados apenas com confiança inabalável no Deus que revela mistérios e estabelece reinos. Esta história real de 2.500 anos atrás ainda nos ensina hoje que não importa quão impossível pareça a nossa situação, quão poderosos sejam nossos oponentes ou quão sozinhos nos sintamos, o Deus que revelou segredos a Daniel ainda opera milagres impossíveis através daqueles que se mantêm fiéis a Ele. Se esta história fortaleceu sua fé, compartilhe com alguém que precisa saber que nosso Deus ainda reina supremo sobre todos os poderes deste mundo.